presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix. Caros irmãos e irmãs, a Ascensão do Senhor, nos diz a primeira oração do dia na Santa Missa, já é a nossa vitória. Em que sentido? O Senhor que durante 3 anos anunciou o reino, o Senhor que andou com seus discípulos, este mesmo Senhor repetiu muitas vezes que ele deveria ser entregue à morte, ressuscitar e depois voltar ao Pai de onde tinha vindo. No entanto, como sempre, os discípulos estavam muito preocupados com este mundo. Nós ouvimos já na leitura dos Atos dos Apóstolos como São Lucas narra isto. O Senhor já pronto para voltar ao Pai, e eles perguntando: é agora que tu vais restaurar o reino de Israel? Ou seja, é agora que tu vais banir todos esses que nos oprimem aqui em Jerusalém e em Israel? É agora que tu vai implantar o teu governo aqui entre nós? Ainda não haviam entendido. Por mais que Jesus tivesse explicado durante 3 anos que ele não veio para reinar como um rei neste mundo, por mais que depois da ressurreição, e é isso que comemoramos na Ascensão do Senhor, esses 40 dias após a ressurreição, em que ele convive com os discípulos, que ele está entre eles ensinando aquilo que talvez faltasse. Certamente não faltou o Senhor ensinar nada, faltou pela dureza do coração e dos ouvidos dos discípulos entenderem. E então Jesus novamente vai dizer: não vos compete saber quando é que será restaurado o reino de Israel. Era o desejo de todos que o reino de Israel voltasse a existir como nos tempos antigos. Nós sabemos pela história sagrada que o reino de Israel não foi uma coisa boa, como muitos imaginavam. Quando os hebreus quiseram ter um rei, os profetas diziam: Deus não quer que vocês tenham reis, porque um só é o vosso rei, que é Deus. Um só é o vosso Pai e Senhor. No entanto, se vocês querem reis, então terão. E o que nós sabemos da história sagrada: tiveram reis, tiveram brigas, tiveram divisões do reino, tiveram toda sorte de desgraças. E é isso que acontece quando nós confiamos no poder e na força humana. Em nosso país, assolado pela corrupção, pelo roubo, onde aqueles que querem ser justos e andar segundo a lei de Deus são ridicularizados. Quantos que ainda pensam que a solução se passa apenas no campo da política, até mesmo dentro da igreja, quando a solução única que há é a confiança em Deus e andar segundo a sua lei. Lucas vai dizer: Jesus nos mandou que ficássemos ainda em Jerusalém, porque ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Advogado, aquele que retomaria tudo o que Jesus nos ensinou, e mais ainda, estaria com a igreja até o final dos tempos para confirmar aquilo que o Senhor ensinou à sua igreja. Lucas nos narra como foi essa despedida do Senhor. Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, e seus olhos não mais podiam vê-lo. No entanto, os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram 2 homens vestidos de branco, anjos, para dizer: varões da Galileia, homens da Galileia, o que fazem aí parados, olhando para o céu? Por que este puxão de orelha dos anjos? Porque parece que ainda os discípulos não tinham entendido. O Senhor disse: fiquem em Jerusalém para receber aquele que eu vou enviar, aquele que o Pai vai enviar, o Espírito Santo, para serem fortalecidos. E depois o que devem fazer? Ir por todo o mundo pregando o Evangelho, batizando a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que fazem os discípulos?
Acabaram de ouvir isso, ficam ali parados, olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Esta tentação de ficar parado, olhando para o céu, esperando Jesus voltar, acometeu também uma parcela da igreja logo no início. Alguns diariamente subiam aos montes para olhar, ver se o Senhor estava voltando. Alguns já se acampavam lá pelo monte, esperando Jesus voltar. Não entenderam a mensagem do Senhor. E por que é que nós não entendemos a mensagem do Senhor? Não é um erro somente dos discípulos e dos demais apóstolos e seguidores do Senhor. É de todos nós. Porque ainda temos um coração duro, os ouvidos fechados. Vou lhes dar um exemplo. Desde que eu sou criancinha, e aqui também todos devem ter, desde que são criancinha e participam da Igreja do Senhor ativamente, ouvido a igreja toda missionária. E nós pensamos que são as religiosas, os religiosos, os padres, o bispo e o papa que tem que ser missionário. A igreja, todos nós. Não há cristão se não há este princípio de missionariedade, de saída. Quando o Papa Francisco fala, quero uma igreja em saída, alguns dizem, olhem que novidade boa que o Papa diz. Não há nenhuma novidade. Há 2000 anos a igreja está falando isso. Cristão acomodado não tem lugar na igreja, não tem lugar no reino dos céus. Está naquele grupo que está lá olhando para o céu, esperando o Senhor voltar. E não faz nada. O que aconteceu com aqueles primeiros cristãos, um pequeno grupo que ia para o monte, ficava lá esperando o Senhor voltar todo dia, ou então já acampava e ficava por lá, obviamente que já não trabalhava, e aí começaram a roubar o que não era seu para comer. A inatividade, a letargia, o torpor, a modorra de muitos que foram batizados é o que muitas vezes, torna-nos ladrões do que é do outro. Assim também, na vida espiritual. Se nós não nos mexemos, se nós não evangelizamos, se nós não saímos daquela fé privada para uma fé pública, nós somos ladrões, aproveitadores, porque eu vou à igreja e quero tudo preparado. É muito sintomático isso, e agora na época das comunicações, às vezes as pessoas ligam, mandam mensagens e dizem, a secretária não está aí em pleno domingo. Ela é uma funcionária. Tu trabalhas em domingo? Não. Por que ela deve trabalhar? Mas eu queria resolver uma coisa hoje. É o comodismo, a letargia, o torpor, a modorra, aquela lombeira, como se diz no Rio Grande do Sul, após o almoço aqui, tomou conta de muitos. Alguns ficam olhando para o céu esperando o Senhor. Deus vai resolver, Deus vai resolver. O mundo está mal, Deus vai resolver. Mas não fazem nada. Deus não pode agir no mundo se nós não deixamos, se nós não contribuímos para que Ele faça e mude algo. Por isso, o Senhor vai repetir algumas vezes aos discípulos, aqueles que me confessarem diante dos homens, ou seja, aqueles que derem fé pública, que creem em mim e vivem conforme essa crença publicamente, estes eu vou apresentar ao meu Pai. Aqueles que assim não o fizerem, eu não vou apresentar ao meu Pai. A ascensão do Senhor já é a nossa vitória. Como é belo saber que o Senhor subiu ao céu, não só em espírito, o Senhor subiu com aquele corpo que Ele recebeu da Virgem Maria, de sua mãe, aquele corpo que foi martirizado e que agora está glorificado. O Senhor está em corpo e alma no céu. É uma garantia para nós que nós também vamos ver com o nosso corpo toda a beleza da vida eterna. É um chamado muito importante para cuidarmos também do nosso corpo. Aqui não há por que dizer que somente a alma é importante. O ser humano é alma e corpo. Não existe ser humano só em alma. Portanto, assim como eu devo cuidar do meu corpo, também devo cuidar de minha alma.
Assim como devo cuidar de minha alma, devo cuidar de meu corpo, porque é isso que me faz ser eu. E este eu quer estar no céu. E para estar no céu, não basta com a alma rezar privadamente. Tenho que, com o corpo, rezar publicamente. Logo mais, dia 26, teremos aquela celebração tão linda do Santíssimo Corpo do Senhor, mais conhecido como Corpus Christi, onde o cristão, verdadeiramente cristão, dá testemunho público. Eu creio que Jesus está neste pão que foi consagrado. Este pão que foi consagrado na Santa Missa, e o Senhor nos mandou celebrar a Santa Missa. E eu vou publicamente prestar a minha adoração a este Senhor nas ruas, para mostrar que a fé não é algo para ser vivida escondido. Também eu vou dar mostras públicas de que a minha fé é tão grande no Senhor, que eu o acompanho. Eu não marcho para Jesus, eu marcho com Jesus. É Jesus que estará ali. Este mesmo corpo que agora está nos céus, que se elevou, este mesmo corpo que há de voltar, este mesmo Senhor. Se a sua primeira vinda foi para nos trazer a salvação pela sua morte e resgatar as ovelhas perdidas, a sua segunda vinda, nos diz a palavra de Deus, será para nos julgar. Todos nós veremos este Senhor. Todos nós veremos este Senhor. No dia do nosso julgamento, veremos este Senhor radiante e glorioso. Queira Deus que possamos ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, para o reino que foi preparado para aqueles desde o início dos tempos, aqueles que foram justos, aqueles que seguiram a lei de meu Pai. Este Cristo que sobe ao santuário leva consigo, após a sua ressurreição e ascensão, leva consigo todos aqueles justos. Nós podemos dizer assim, os santos do Antigo Testamento, os santos até a vinda do Senhor, que não podiam entrar no céu. Para que Jesus volta ao Pai? Primeiramente, para cumprir a vontade do Pai. Do Pai eu saí, ao Pai eu voltarei. Segundo, para libertar aqueles justos da prisão. Estes todos estavam naquele estado em que nós chamamos o limbo, ou mansão dos mortos. Não podiam subir aos céus. Jesus, portanto, abre as portas do céu com sua ressurreição e ascensão. Abre para nós. Nós temos agora o céu aberto. Depende de nós se queremos ou não entrar. Ele não pode forçar ninguém a ir ao céu. Ele não pode levar ninguém de arrasto. Nós é que temos que decidir: quero ir para o céu? Quero contemplar o Senhor e viver a beatitude eterna? Então eu devo preparar-me, viver como Ele me ensinou. O Senhor disse aos discípulos: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. É esta a mensagem que o Senhor nos pede que ensinemos, anunciemos: a conversão e o perdão dos pecados. A conversão e o perdão dos pecados. Quantos já, dizemos assim, os católicos meio molengas dizem assim: eu não gosto de ir naquela igreja, o padre só fala em pecado e em conversão, que a gente tem que se converter. Não gosto disso. Eu quero um Jesus que me passe o pente, que me lamba, que me faça carinho, que passe a mãozinha na cabeça. Este não é o Senhor que nos mandou ensiná-lo. O Senhor mandou ensinar a todos os povos a conversão. E nós todos precisamos da conversão, sem exceção. Desde a primeira criancinha que nasceu e foi batizada hoje até o Santo Padre, o Papa, precisamos de conversão. Todos nós. Converter-se é voltar o seu coração cada vez mais a Deus, diariamente, até desprezarmos as coisas deste mundo. Aí estaremos prontos. Quem ainda não consegue desprezar completamente as coisas deste mundo, ainda precisa de conversão. Portanto, creio que todos nós. E aqui
A conversão vem com uma segunda mensagem muito mais importante: o perdão dos pecados. O Senhor que sempre nos perdoa, independente de quem tenhamos sido, o que tenhamos feito, ou o grande traste que sejamos. O Senhor sempre nos perdoa, se nós o buscamos, se nós voltamos o nosso coração a Ele. O Senhor disse aos discípulos, disse aos apóstolos: permaneçam aqui em Jerusalém, eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Vocês serão revestidos da força do alto. É o Espírito Santo Consolador. Este Espírito Santo que o Pai prometeu: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Já desde o Antigo Testamento o Pai prometia: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eles se tornarão profetas, eles denunciarão os erros deste mundo, eles pregarão a conversão, eles serão fortificados por essa força que vem do alto. Se não fosse o Espírito Santo, essa força que foi dada aos apóstolos, quem deles já não teria desistido e abandonado o Senhor? Assim aconteceu quando da prisão do Senhor. Assim aconteceu quando da morte do Senhor. Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Quando recebem o Espírito Santo, recebem esta força de não voltar atrás, de pregar o Evangelho, de dar a própria vida pelo Senhor. É o Espírito Santo que anima a Igreja do Senhor até o final dos tempos. E Ele está prestando assistência especial ao Santo Padre, aos bispos, aos sacerdotes e a todo o povo de Deus. O corpo de Cristo, que é a Igreja, não é um corpo doente, como muitos querem pregar hoje em dia. Só é doente quando está em pecado. Mas mesmo assim, após a conversão e o perdão dos pecados, o Espírito Santo é, mal comparando, aquela linfa, aquela seiva que penetra todos os ramais, todos os órgãos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permaneçamos no Senhor para receber o seu Espírito. Ele será comunicado a todos aqueles que permanecem nele. Eu sou a videira, vós os ramos, permanecei em mim e tereis vida. Esta vida, o Espírito Santo é prometido àqueles que permanecem ligados ao Senhor. E permanecer ligados ao Senhor é fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor assim nos ajude, que pela sua gloriosa ascensão, sejamos nós também um dia transportados ao céu, porque nós também viemos das mãos do Pai e queremos voltar às mãos do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sob o bom preço